Namastê, boa noite, bem-vindos. Dando início ao nosso encontro, nosso satsang. Então, como sabem, esse encontro acontece todas as terças-feiras, quase todas, e a finalidade dele é abrir um espaço para a gente conversar a respeito dos processos, das descobertas, das nossas questões pessoais, especialmente as pessoais, né? E tudo mais que envolve nosso crescimento espiritual, especialmente para aqueles que vêm recebendo a Diksha há algum tempo. Então, o encontro não é, obviamente, restrito aos que já recebem Diksha, né? Mas ele nasceu dessa necessidade, né? As pessoas que vêm recebendo Diksha há algum tempo, ainda que seja há pouco tempo, e que já começam a sentir um movimento ocorrendo em diversos aspectos da sua vida. Então, tudo aquilo que a gente explora, ao explorar, é aprofundado, né, pela exploração, pela investigação, possibilitando novas descobertas, e com isso a gente vai seguindo adiante. Então, o encontro, um satsang, ele tem essa finalidade. Todas as coisas, todas as questões que naturalmente ocorrem a cada um de nós e são expostas aqui, são exploradas aqui, como eu sempre digo, inevitavelmente vão ajudar muitas outras pessoas. Porque nós somos todos intrinsecamente, completamente conectados, uns com os outros. Então, tudo aquilo que nós descobrimos, que nós realizamos, que nós curamos, imediatamente se manifesta também no coletivo, beneficia o coletivo, ainda que você não se dê conta de que isso acontece dessa forma. Né? Toda a sistemática da energia Diksha está fundamentada nisso. Né? Tudo aquilo que você encontra, tudo aquilo que você descobre, tudo aquilo que você libera individualmente, por estarmos conectados, vai também liberar demais pessoas. Então, o fenômeno que se manifesta inicialmente no micro e que se expande para o macro. Né? Em todos os aspectos, né? Não apenas como raça humana, mas em todos os aspectos da natureza, em todas as dimensões da natureza, que a natureza ela envolve inúmeras dimensões, né? Não apenas as dimensões físicas do nosso universo visível, mas também outras dimensões que nós ainda não temos ou não costumamos ter os meios de percebê-las, né? Mas elas existem sim. Né? Então, quando uma questão é colocada aqui, quando uma pergunta, por mais simples que seja, né, é colocada aqui, ao respondê-la, algo se manifesta. Né? Se manifesta pela pergunta e se manifesta pela resposta. Todas as perguntas são absolutamente importantes, mesmo que você ache que o que você tenha a colocar aqui não seja de muito valor, é sim. É sim. Tudo tem muito valor. Né? E a gente vê como as pessoas prosseguem em outros encontros ainda buscando acrescentar questionamentos, algo que já foi comentado aqui. Né? Então, com isso, a gente vai seguindo em frente. Tá bom? Espero que aqueles que são de outros países, de língua espanhola, que possam me compreender. Né? O encontro ele é em português. Né? Embora eu divulgue para países da América Latina,
eu mantenho esse encontro falado em português, né? Então, espero que possam compreender o que eu estou falando, tá bom? Se não tiver claro alguma coisa, por favor, perguntem. A gente sempre encontra uma outra maneira de explicar também, tá bom? Oi, Patrícia. Feliz por estar aqui. Feliz que você está aqui também. Gostaria de perguntar sobre nossas cegueiras, as identificações com as crenças de menos-valia, né? Que nos aprisionam em bolhas. Legal. Patrícia, esses são aspectos da nossa realidade, né? Nossa realidade é que nós não enxergamos. E essa é uma realidade coletiva, né? Nós, como seres humanos, não enxergamos. E nós não enxergamos porque temos uma mente. E a mente, entre outras coisas, se encontra recheada de, como você mencionou aqui, das nossas crenças, né? E é isso mesmo, a gente fica preso dentro de uma bolha, né? Crenças são as verdades com as quais a gente se move na vida, que a gente se conduz na vida, sem questionar, né? Então, obviamente, quando a gente é criança, a gente acredita na cegonha e acredita no coelhinho da Páscoa e no Papai Noel, né? E depois a gente vai descobrindo que essas coisas que as coisas não são bem assim. E não significa que a gente não vai adquirir novas crenças. As crenças vão se sofisticando. A gente vai amadurecendo e a gente começa a acreditar em outras coisas, muito porque precisamos acreditar nelas, outro porque nós não temos, às vezes, a energia, a necessidade de investigar a realidade, né? Nos acomodamos numa visão limitada das coisas que a gente recebe por herança, né? Seja lá de quem for, né? A gente recebe por herança. São coisas que vêm para a gente encaminhadas pelas pessoas nas quais a gente confia. Então, obviamente, os nossos pais, até uma certa idade, depois os nossos professores, especialmente aqueles que são mais cultos, mais inteligentes, né? Que tem mais cultura, que tem, né? A gente confia, né? Afinal de contas, a pessoa sabe tanto, então a gente confia, né? E quando ela faz uma afirmação, inevitavelmente ela vai se tornar uma crença, né? Depois nós temos crenças mais sutis, né? Que são que se formam por conta de nossas percepções. Tudo aquilo que a gente consegue ver com os olhos, né, os olhos físicos, uma vez que a gente veja, logo existe, né? E o que a gente não vê, questionamos se de fato existe ou não. Esse é o primeiro, né, um dos primeiros meios da gente formar crenças, né? Depois a gente passa a acreditar nas coisas que nos dizem, mas os nossos olhos são um meio da gente aferir se algo é verdade ou não, né? Ou seja, os nossos sentidos, né? A visão, o tato, o olfato e, em especial, né? Tudo aquilo que nos conecta com o mundo físico e que a gente vai percebendo que está aí, né? Agora, a nossa mente ela tem a seguinte característica, né? Ao percebermos algo, a nossa mente, porque ela é condicionada a fazê-lo assim, imediatamente cria um comentário a respeito, né? Quando a nossa mente cria um comentário a respeito, aquilo que estava sendo percebido passa a ser um conceito e deixa de ser percebido, né? Então, eu estou mais ou menos dando um formato à, à nossa incapacidade de ver, né? Tentando explicar alguma coisa aqui a respeito da nossa incapacidade de ver. Porque, como você bem disse, as coisas estão ligadas às nossas crenças, né, que não, nos impedem de ver as coisas assim como são. E numa segunda instância, também os nossos condicionamentos e, obviamente,
tudo aquilo que a gente avalia por conta das nossas percepções. Então, por que é interessante a gente compreender isso? Porque as nossas percepções, elas também são limitadas. Elas também se estruturam em cima das nossas crenças, né? E nós somos seres que imitam. A gente aprende por imitação, né? Depois é que a gente vai buscar aprender alguma coisa de uma outra forma. Mas, a princípio, nós imitamos os nossos pais, os nossos professores, os nossos amigos, as pessoas com as quais a gente convive, né? E todo o nosso aprendizado se dá inicialmente por imitação. Todos os valores que a gente adquire, a gente os adquire também por imitação, né? A gente não valoriza algo porque dá valor. A gente valoriza algo porque é o que os outros estão fazendo também, né? Então a gente também faz. É assim que a gente começa a aprender coisas e, por que não, percebê-las também. Nesse processo, muitas vezes, as nossas percepções vão se atrofiando. A gente começa a, a, a botar tanta energia naquilo que vem do outro que a nossa própria capacidade de perceber as coisas, por ser negada, também vai se tornando mais limitada, né? Então, tudo isso que eu estou descrevendo é importante porque, uma vez que a gente começa a receber a Diksha, essas coisas começam a ser fortemente mexidas. Então, uma das frases que eu repito aqui, né, sempre, porque é uma frase muito importante, não só aqui, como também nos encontros de Diksha, nos cursos, né, ela vem do inglês, né, vem da Índia, vem da Manas University, vem dos avatares, vem dos nossos guias, que é to see is to be free. Ver é ser livre. Que tem a ver com isso que você está colocando, né? Então, como nós não vemos, nós não somos livres. Estamos presos nas nossas crenças, nos nossos condicionamentos e também nas nossas percepções. Como é que então a gente vai voltar a ver, né? O único meio que a gente tem de voltar a ver, ou de começar a ver, né, porque muitas vezes a gente nem via nada, né, é tendo uma mudança de estado de consciência. Porque quando uma mudança de estado de consciência começa a agir, né, começa a atuar no nosso sistema, as nossas crenças não sobrevivem. Elas imediatamente sucumbem. E uma vez que as crenças sucumbem, né, fica aberto todo um campo para que a gente perceba coisas que a gente não percebia. Então, basicamente, a nossa consciência ela é alterada porque as nossas percepções são alteradas. Isso já se faz com experimentos, né, desde a década de 70, com substâncias, né, que alteram o nosso estado de percepção ou nosso estado de consciência, e a gente passa a perceber coisas que a gente não percebia antes, ver coisas que a gente não via e por aí, né? Nas meditações também ocorre isso, né? Há uma mudança no estado de consciência, porque você começa a ter mais energia, né? A tua energia flui de uma forma mais aberta, mais né? Fluida, né? Repetindo aqui, né? Mas enfim, de uma forma mais intensa, as coisas que estão fechadas começam a se abrir, os nossos centros de energia, os nossos chakras, e a gente começa a perceber coisas que a gente nem sabia que existiam. Uma vez que a gente começa a perceber coisas, né, a nossa visão muda. E tudo aquilo que a gente achava que era, deixa de ser o que era. Passa a ser algo que a gente constata que é diferente, né? Esse é um processo de liberação pela visão, né? Então é por aí. Obviamente que nesse caminhar, né, dentro dessas coisas, as nossas crenças vão vir à tona. A gente vai ver, nossa, né, como é que eu pude acreditar que as coisas são assim por tantos anos, por tanto tempo? Por que eu fiz tantas escolhas na minha vida acreditando que as coisas são assim e as coisas são diferentes do que eu acreditava, né? Muitas vezes isso gera até uma crise, né, de arrependimento, né, por ter feito certas escolhas na vida, fundamentadas num sistema de crenças e que depois se mostrou falso, né? E a grande boa notícia, né? A notícia
boa disso tudo é que uma vez que você passa a ver o que você não via, você tem a chance, a oportunidade e os meios de realizar novas escolhas, né? De mudar o seu direcionamento para outras coisas. Então, isso é parte da caminhada espiritual mesmo. Uma caminhada espiritual que é verdadeira, ela vai nos conduzir através desse tipo de processo, né? Então, quando a gente está falando em ver, né, é muito importante, né? Porque quando a gente fala eu quero ver, é porque a gente já constatou, já se deu conta de que não vê, né? Que achava que via, mas não vê. Há 10 anos atrás, em 2005, eu conheci as primeiras pessoas que vieram da Espanha, vieram da Austrália, trazendo a Diksha aqui para São Paulo, né? E eu me encantei, né? Eu já vinha de uma outra caminhada com meditações, com outros trabalhos, de muitos anos também. E quando eu percebi que eu estava recebendo, né, as minhas primeiras Dikshas, eu me dei conta disso, né? Como a minha visão ainda, apesar de tudo que eu já fiz na minha vida, ainda é uma visão limitada. Por mais que eu acredite que veja, né, que eu ache que veja, eu me dou conta de que não vejo, né? Então, os meus primeiros pedidos para essas pessoas de quem eu estava recebendo minhas primeiras dikshas, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, foi que eu pudesse ver, porque eu me dei conta de que eu não via. Então, esse é o segundo aspecto que eu acho importante, né? Porque nós ainda acreditamos que estamos vendo coisas, né? E isso que a gente vê, a gente pode chamar, ou que a gente acredita que esteja vendo, podemos chamar de ilusão, né? Ou de estarmos dormindo, porque existem vários nomes para esse estado de inconsciência, né? A gente está dormindo e a gente quer acordar. A boa notícia é que essa é a intenção mais importante da Diksha, né? Levar todas as pessoas a despertarem desse sonho, desse estado de inconsciência, né? De achar que está vendo coisas e não está vendo nada, né? Está vivendo num universo ilusório, como você bem disse, uma bolha, né? Feita de crenças, feita de condicionamentos e coisas do gênero, tá bom? Posso ficar falando mais um monte aqui, né? É um assunto, é um assunto importante. Oi, Cláudia. Como lidar com medo quando nos deparamos com situações parecidas, mas queremos alterar nosso padrão de resposta? Cláudia, eu costumo responder várias vezes do mesmo jeito, que é esse tipo de questionamento, né? Porque quando a pergunta começa com como lidar com, né, eu já começo dizendo a gente não lida com essas coisas, né? A gente não lida com medo, Cláudia. A gente não lida com ciúmes. A gente não lida com várias coisas, né? Porque não está dentro do nosso universo de ação lidar com coisas que fazem parte ou estão, vamos dizer assim, são pré-existentes no nosso sistema de uma forma muito intensa, né? Então, o lidar com ele não acontece, né? Por mais eu sei que você deve ser uma pessoa muito prática para resolver as coisas, né? Mas certas qualidades, certas características, né? A gente não lida com elas, porque nós não temos o poder de fazer mudanças acontecerem. Mas isso não significa que as mudanças não vão ocorrer, elas ocorrem. Só que elas não ocorrem porque você está fazendo algo. É isso que sempre precisa ser compreendido, né? As coisas não mudam porque você fez. As coisas mudam porque você se deu conta. É isso que vai fazer diferença, né? Então, assim como a Patrícia estava falando aqui a respeito da nossa incapacidade de ver, né, ou das nossas crenças, não tem muito que a gente possa fazer para mudar isso. Essa é a condição que a gente se encontra. Mas, como eu acabei de dizer, quando você se dá conta de que alguma coisa existe, né, e que seja um padrão repetitivo com o qual você tem dificuldade de conviver ou de sair dele, né, o dar-se conta é o que eu acabei de mencionar aqui, é o ver, né?
dar-se conta de que algo existe, muitas vezes é o suficiente para que toda a energia que está ali, muitas vezes cristalizada na sua história pessoal, no seu sistema, né? Também por heranças, também por outras, por outras histórias, né? Já ocorridas, por memórias. Né? Quando você se dá conta, isso perde a sua força. Ou seja, certos padrões permanecem na memória, mas eles não fazem mais, eles não são mais os motores que vão fazer você agir da mesma maneira. Então, quando a gente começa a explorar algumas coisas da nossa intimidade, do nosso universo interno, né, é muito importante a gente compreender essa dinâmica, porque a gente vai começar a receber Diksha e a gente vai começar a ver coisas que a gente não via antes, como a gente já está falando aqui. Aí, obviamente, né, é que nem quando você, né, descobre que tem algo de errado, né, no seu corpo, tanto faz o lugar do seu corpo, né? Você identifica ali, né? Por exemplo, com raio-x, né, Cláudia? Que tem algo ali que precisa ser mexido, né? Ao você identificar algo, você vai atuar diretamente naquela situação, né? No nosso universo interno é um pouco diferente, porque não tem este atuar naquilo que não está bem, né? Não, né? O que a gente cuida é de que, por algo não estar bem, ele faz com que você, por exemplo, se veja paralisada pelo medo, né? Ou tendo comportamentos inadequados, né? Seja lá de que forma forem. Né? Então, ao você se dar conta dos porquês, né? Ou simplesmente da existência de algo, toda a energia que vinha do inconsciente deixa de atuar. Essas energias elas só conseguem mover você para cá e para lá, né? Porque elas não são vistas. Tudo isso aqui que a gente está falando é a mesma coisa. Tá? Ao ver algo, isso que está sendo visto migra do inconsciente para a consciência. Ou seja, no inconsciente você já deve ter me ouvido falar, né? Quem já fez o curso comigo já me ouviu falar isso, né? Nós somos 90, quase 99. Vamos ser condescendentes, né? Nós somos 90% movidos pelo nosso inconsciente, né? E 10% pela nossa consciência. Então, o nosso inconsciente ele é muito forte. Esses 10% que a gente tem de consciência não são capazes de alterar o nosso inconsciente. Todas as coisas, então, que se encontram acontecendo, né, que às vezes a gente pode até ter um sonho, ou às vezes a gente tem um vislumbre, né, ou às vezes a gente visita uma emoção vendo um filme, né, coisas que vão aparecendo e você nem sabe de onde vem. Você não sabe por que você gosta, por que você tem medo, por que você não gosta, por que você sente atração, por que você sente rejeição. Você simplesmente vai reagindo e respondendo às situações sem saber muito bem porquê. Né? São as forças do inconsciente. Então, quando você começa a ver coisas que existem dentro de você, essas coisas deixam de perder energia. Né? Perdem energia, elas deixam de atuar, elas perdem energia e você é liberado. Né? Essa é a dinâmica. Não é porque você vai fazer alguma coisa porque você lidou com. Não. Você simplesmente se interessou por ver o que você não via. Ou seja, tornar-se mais consciente, deixar de ser tão inconsciente, né? Sair do estado de não ver né? E expandir para uma capacidade de ver cada vez mais. Então, esse é o caminho de todos nós, né? Que estamos em busca de crescimento. Por isso que eu estava dizendo, né? Coisa que para mim mais importante é poder ver. Né? Porque se eu não sou capaz de ver, eu me mantenho aprisionado. Né? Em memórias, em traumas, em percepções equivocadas, em ações, né, que vão voltando para mim, porque eu vou fazendo coisas e
que as coisas dão errado, e eu vou reagindo ao que dá errado, aí eu vou fazer de novo outra coisa, e a gente vai mantendo isso numa espécie de ciclo repetitivo, né? Então, você está falando assim, como alterar o padrão de resposta? O padrão de resposta ele vai mudar naturalmente, né? Porque você não é mais movido a fazer as coisas da forma como você fazia sem ser capaz de mudar, né? Quando a gente conversa, né, explora isso nos cursos, a gente fala sobre compulsividade, né? Sobre a nossa incapacidade de mudar uma coisa, mesmo que a gente saiba que ela está errada. Que seja o hábito de fumar, por exemplo, ou uma coisa mais bobinha qualquer, né? Você se propõe a fazer, mas você não consegue, né? Isso porque algo está ocorrendo no teu inconsciente e você não tem a capacidade, por mais força de vontade muitas vezes que você tenha, né, de promover uma mudança, quando você vê, você volta a fazer algo que você não queria estar fazendo mais. Então, a gente encontra a liberação dessa forma de responder às situações no momento em que a gente se dá conta do que está por trás, né? É uma investigação, né? Existem trabalhos de terapia que ajudam nisso, existem meditações que ajudam nisso, e existem trabalhos como a forma como a gente explora, né, com a Diksha, de contemplação mesmo. A gente vai investigando, né, por contemplação, né, os temas que nos são que nos mantém muitas vezes num estado de limitação, de incapacidade, né? E o segundo movimento que a gente faz a partir disso, né, obviamente o nosso ego não gosta disso, né, é pedir ajuda, né? Porque nós ainda acreditamos que somos sim capazes de lidar com as coisas. O nosso ego precisa acreditar nisso, né? Eu tenho o poder de mudar minha vida, de fazer minhas escolhas, de mudar minhas direções, de me liberar do que me acontece, né? Nosso ego gosta muito de fazer esse tipo de afirmação, né? Só que quando você se atém a esse tipo de crença, né, é uma crença também, obviamente você pode conseguir algumas coisas, por que não? Mas não foi você quem conseguiu, né? As coisas aconteceram porque alguma coisa foi liberada e alguma coisa nova veio para você, né? E quando isso acontece, né, a gente reconhece, né? E aí mais aberturas ocorrem, né? É uma outra forma da gente agir na vida, né? Mas que é extremamente curativa. Tá bom, Cláudio? Oi, Jennifer. Se tu sinto que tenho momentos despertos, mas este estado permanece por alguns dias e depois vai embora. Como me manter melhor conectado com a presença? Ou isto não é algo que faço, apenas acontece? Exatamente, Jennifer. Isso não é algo que você faz. A mesma resposta que eu estou dando aqui para a Cláudia, né? Essas coisas, elas acontecem, né? Eu não sei o que você está considerando momentos despertos, né? Porque, mas eu sei do que você está falando, né? Então, cada um de nós tem uma experiência de despertar absolutamente pessoal. Despertar, como a gente fala na Uanas, não existem duas pessoas, não existem dois despertares iguais, né? Somos 7 bilhões de habitantes, serão 7 bilhões de despertares diferentes. Então, muitas vezes você acredita que você está vivendo algo porque você viu falar de uma outra pessoa, né? O despertar, de fato, significa que você está desenganchada da sua mente, né? E se isso de fato estiver acontecendo com você, é natural que você tenha esse tipo de experiência espiritual, né? Dependendo da caminhada que você já vem fazendo, dependendo há quanto tempo você faz alguma coisa, estou até falando em vidas, né? Você recebe o presente, que é um presente que a gente recebe, de ter uns vislumbres do que seja despertar, né? Só que
Pode durar horas, pode durar alguns dias, pode durar algumas semanas, pode até mesmo durar alguns meses, e depois vai embora. Então, são presentes que a gente recebe, porque a gente fez um esforço, a gente se moveu, né, incondicionalmente para que isso se torne possível, fez tudo o que podia, né, para poder ser agraciado, agraciada por um estado que a gente busca, mesmo sem saber muito bem do que se trata. Né? Porque o despertar, entre outras coisas, ele promove a liberação de todas as cargas. É um processo de liberação fabuloso, né? Fabuloso, porque são cargas que foram se constituindo, algumas delas, há muitas vidas. Então, quando você tem uma liberação dessa natureza, né, obviamente que é isso que você vai querer. E é tudo isso que você está precisando. Despertar significa também que as suas cargas estão liberadas, ou estão sendo liberadas, e pelo fato de você estar liberando cargas, porque você está se submetendo a diferentes processos para que isso ocorra, o despertar vai se tornando mais próximo, mais possível. Mas ele vem como uma graça. Né? O despertar vem como uma graça. Não é causa e efeito. Ele não ocorre porque você fez algo para que ele ocorresse. Mas, se você não fizer nada, ele também não ocorre. É paradoxal. Né? Ele não acontece porque você está fazendo alguma coisa para que ele ocorra, não é causa e efeito. No entanto, se você ficar simplesmente sentado esperando que ele ocorra, ele também não acontece. Então, sim, você tem que fazer algo para que ele ocorra. Tem que se mexer, tem que ir atrás, tem que buscar. Né? Pode ser que você receba o despertar. Né? E quando você o receber, possivelmente ele vai se manter em você e para você de forma permanente. Mesmo que você tenha alguns períodos de adormecimento, né? Eles ocorrem para algumas pessoas, né? Você cresce em consciência e depois você perde essa consciência, mas você não volta a perder o estado de despertar. Né? Isso ocorre com muitas pessoas, com algumas pessoas. Né? Elas têm um pico, depois elas perdem o estado. Né? Também por um curto período de tempo, pois novamente elas voltam ou ao mesmo ponto ou até mesmo a um ponto mais alto. Né? Então essas flutuações nos estados são naturais a todos nós. Agora, quando você tem a experiência de despertar e depois você novamente volta a estados de sofrimento, né? Você passa a ter uma referência do que é possível para você. Ainda que você não consiga, por conta própria, se reconduzir a um estado, né? Você sabe que ele é possível para você, porque você já teve uma experiência. E isso vai te norteando, serve como uma bússola. Você sabe para onde você tem que ir, o que, que você está buscando. Porque você lembra, porque você teve uma experiência. Ela veio e ela foi, mas ela deixou um sinal para você, olha, é possível para você também. Né? Esse é teu destino, isso está no seu caminho. Busca, vai encontrar isso que você tá vendo que existe. Né? Tá bom? Isso é comum que assim ocorra. Né? Inicialmente, às vezes a gente tem esses despertares, né? Momentos em que você tá num estado diferente. Né? Ou porque você fez alguma coisa, ou porque aconteceu alguma coisa, ou seja, ainda é causal. Né? Você está num estado porque alguma coisa te proporcionou este estado, seja lá o que for. Né? Depois você vai se mantendo num estado independente de precisar fazer alguma coisa para entrar nele. Né? Que seja meditação, que seja beber uma bebida alucinógena, que seja fazer yoga, que seja o que for. Né? Você não precisa fazer mais nada. Né? O estado se mantém e aí outras coisas vão sendo oferecidas para você viver, diferentes. Né? Mas você já não está mais com foco em buscar o seu despertar. Né? Você está com o foco em aprofundar o seu estado. Né? Esse já é um segundo passo. Tá bom? Márcia Bonatelli. Falando em processos, entendo a explicação que você acabou de dar, mas tem alguma relação direta com a energia Diksha?
Tem sim, Márcio. Tem sim. A addiction nos provoca processos, na linguagem que a gente usa, né? Então, a addiction, ela vai criando meios de proporcionar curas a você. Essas curas se dão por meio de processos, né? Como, por exemplo, né, não estou aqui fazendo marketing, né? O processo que eu vou oferecer esse final de semana de cura dos relacionamentos, né? Então, a importância desse processo, ela só é percebida porque a gente está recebendo Diksha, porque a gente está se dando conta de como a nossa vida é limitada ou problemática ou recheada de obstáculos e de dificuldades, porque temos conflitos nos nossos relacionamentos, né? Então, é um processo sim, são processos que a Diksha vai apontando, né? Mais importante, um dos que eu considero mais importantes, é a cura dos relacionamentos. Por isso que eu vivo, sempre que possível, oferecendo esse processo, né? Pelo menos 2 vezes por ano aqui em São Paulo, ou a convite em outras cidades. Esse ano já dei esse curso em vários lugares aqui fora de São Paulo, né? E inclusive fora do país, porque ele permite que a Diksha atue, né? Senão a gente fica meramente recebendo uma energia para relaxar e a gente não sai muito do mesmo lugar. Em caminhada espiritual, a gente não fica parado. Parado significa que você está andando para trás, está regredindo, né? Ou a gente anda, ou a gente para frente, ou a gente anda para trás. Mas a gente não permanece no mesmo patamar. Chegou no patamar, se acomodou nele, você começa a regredir. Você começa a voltar para a sua inconsciência. Por isso que os processos são importantes, porque você vai sendo continuamente instigada a se aprofundar nos seus estados, né? Coisa que você não pode fazer por si mesma. Por isso que pertencemos a uma universidade, né? Uma escola espiritual, que tem guias muito bem preparados, né? Onde a gente vai, se forma, se torna trainer avançado, né? Vai lá e busca 20 processos diferentes. Quando a gente volta para o Brasil, a gente bota todos na roda, né? Para aqueles que estão querendo crescer. São processos importantes, são processos que não são meramente adicionais, são integrantes, né? Quem recebe a Diksha e está querendo despertar, está querendo, né, tem que se submeter a processos, né? Eu, pessoalmente, vou 1 ou 2 vezes por ano à Índia para me submeter a processos, né? Não importa quanto tempo eu já faça isso, já fazem mais de 10 anos, né? E eu já vinha fazendo outros processos por mais 30. Continuo indo para a Índia, como eu vou esse final de ano, para me submeter a mais processos, né? Porque senão o meu crescimento fica ou muito lento ou ele deixa de acontecer. Então, sim, né? A Diksha, ela é uma mola propulsora, mas a gente tem que fazer várias outras coisas, né, para encontrar liberações daquilo ou das coisas com as quais a gente ainda se percebe preso, né? Como a gente estava comentando aqui com a Cláudia, né, a gente vai se dando conta que somos condicionados, que temos dificuldades, que seguimos padrões que nem sempre são muito saudáveis, né? Vira e mexe a gente está voltando a fazer coisas que a gente achava que não seria mais capaz de fazer. Vira e mexe a gente está sentindo coisas que a gente esperava que não sentiria mais, né? Se vê dominado por um sentimento, por exemplo, né? Um sentimento como um ciúmes, que é um sentimento, uma emoção negativa, né? Ele é limitante, ele é aprisionante, ele é dolorosa. Quando você vê, de repente, você está com ciúmes. Nossa, mas eu achei que não, né? Já estava livre desse tipo de coisa. Não, né? Está ali, né? Novamente, interagindo, né, ou se relacionando com os ciúmes permeando o seu relacionamento, né, que é uma coisa destrutiva, né? Quando você está com ciúmes, você está alinhado com uma força destrutiva. Só que você não sabe o que fazer para sair disso, né? Aí você começa a tirar para todo lado, né? Começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra, né? Para ver se, né? E no fim você acha que você se livrou desse sentimento que te incomoda tanto e incomoda também com quem você se relaciona, né? Aí você vê, novamente ele voltou, né? Ou numa outra situação, ou num outro relacionamento, ou no mesmo, né? Então, essas coisas é que fazem com que a gente se veja, né,
com a necessidade de estar se submetendo a processo, né? Porque senão a gente não cresce. A finalidade da Diksha é fazer você crescer, é fazer você se despertar, é fazer você encontrar a sua própria jornada em direção ao estado de unidade, ao estado de iluminação, né? E todas as coisas que impedem você de seguir, de encontrar isso que você está buscando, vão ser trabalhadas, e vão ser trabalhadas por meio de processo. Disso que a gente chama de processo. Tá bom, Márcia? Oi, Helena. Hoje fui até meu quiropraxista, que fica bem longe de casa. Demorei mais de 1 hora para chegar. Normal aqui em São Paulo, né? E quando eu cheguei, ele não estava. Teve um problema pessoal e a secretária dele esqueceu de me avisar. Fiquei com raiva, claro, né? Chorei. Fui lá me tratar de um problema na coluna. Fiquei com raiva de não terem me avisado. Por que isso acontece? É queima de karma? Não, não é queima de karma. Helena, karma não queima. Viu? Karma não queima, né? Agora, se você de fato for buscar a resposta do porquê isto acontece com você, você pode sim encontrar uma situação que seja karma, tá? Mas karma a gente não queima, né? Karma é aprendizagem, karma é escola. Então, se isso está acontecendo com você, de uma forma repetitiva, né? Porque isso que você está descrevendo aqui, tenho certeza que todo mundo que está aqui já viveu também, eu inclusive, né? Quantas vezes uma pessoa marca uma sessão comigo, eu me desloco de casa, vou até o consultório, né? Porque eu trabalho com as minhas terapias. A pessoa marca comigo, eu chego lá, me preparo, não marco nada de tarde, né? Almoço correndo e vou sabendo que tem trânsito, saio antes, né? Chego lá, fico sentado esperando e a pessoa não aparece, né? Não foram poucas vezes que isso aconteceu comigo, né? Então, se eu for considerar que isso é karma, não sei, né? Ou queima de karma, não é queima de karma, né? A gente não queima karma, mas é um exercício de aprendizagem, né? O que as situações que ocorreram comigo me ensinaram, né? Não é o mesmo que essas mesmas situações poderão estar ensinando a você. Então, nós temos nossas aprendizagens e elas são diferentes, né? Você teve emoções fortes, você teve a raiva, né? A raiva, ela não é um sentimento muito profundo. Raiva é um sentimento, uma emoção, não é um sentimento. A raiva é uma emoção bastante superficial, né? Ela vem muito de um estado de reação. Então, se você investigar a sua raiva, você vai encontrar algumas respostas, porque ela está encobrindo alguma coisa que não está sendo vista ainda, né? A raiva, ela é uma manifestação quase que sempre que vem do inconsciente, de dores que você traz dentro de você e que você não sabe que existem, né? Você não acessa, né? Porque você vive num estado mais superficial. Então, quando você passa por uma situação dessas, ela não é karma a ser queimado, mas sim uma janela, né? Para você abrir e ver o que tem ali, né? Para você aproveitar, porque veio uma raiva, com a raiva deve ter vindo, pelo que você descreveu aqui, um sentimento de rejeição, né? Como que a secretária não liga para você, né? Como que ela esquece de você? Como o cara esquece de você? Que sentimentos são esses que você acessa quando alguém esquece que você existe, né? É por aí que você deve entrar, tá bom, Helena? Eu não vou aqui fazer terapia com você, mas é por aí que você tem que entrar, né? Não é queima de karma, é sim oportunidade de você acessar coisas que você está carregando dentro de você e que você talvez não se dê conta, né? Mas que é importante se dar. Porque se você não se der conta do que está aí, obviamente as situações vão se repetir. É por isso que elas se repetem. As coisas só se repetem enquanto a gente não as vê. Uma vez que nós nos damos conta das coisas, né, não tem mais por que elas continuarem acontecendo. Então, é uma linguagem que pertence à caminhada espiritual, né? Os eventos vão acontecendo, a gente vai ser impactado pelas situações e, ao lidar com elas, né, nos damos conta de que existem coisas a serem trabalhadas, a serem olhadas, a serem aprofundadas, neste ver, neste olhar, neste trabalhar, nesta liberação,
toda necessidade de você voltar a aprender a mesma lição novamente não acontece, né? A não ser que hajam outros níveis de karma aí mais profundos a serem trabalhados. Mas se não, você está de fato liberada para seguir adiante, sem precisar novamente sentir raiva porque alguém te esqueceu, né? Ou não foi justo com você, porque afinal de contas você, né, marcou um horário e você está com dor, né? Que dor é essa? Né? Quando você sente dor e vai buscar ajuda e a pessoa não falha, né? E você volta para casa com a mesma dor. Tudo isso pode servir como um portal para você compreender quem você é e como você é, né? Existem coisas aí que ainda precisam ser vistas que não foram vistas. Por isso que as situações estão acontecendo, tá bom? Então, falar queimar karma é absolutamente, né? Queimar karma não é nada, né? Karma não se queima, karma a gente aproveita para aprender. Para isso que ele existe, é uma lei espiritual. Tá bom, né? Oi, Sandra Melinzardo. Doadores de Diksha têm algo de retorno ao doar a energia ou são uns meros canais de Nivino? Sandra, eu vou corrigir várias coisas que você está colocando aqui. Tá? Eu vou acertar a linguagem, vamos ver se a gente compreende o que você está perguntando. Tá? Doadores de Diksha têm algo de retorno ao doar? Não, não tem. Porque a gente não está dando, buscando retorno. Tá? Não é um dar e receber. O doador de Diksha, ele não possui a Diksha. Ele não é né? Não é uma coisa que você traz ou uma habilidade especial, ou um dom especial, ou você se tornou um canal especial, logo você tem uma coisa que você vai dar para o outro que vai te retornar. Né? Só para acertar a linguagem. Sim, essas coisas acontecem, mas não é dessa forma. Então, quando você invoca a presença, né, para doar Diksha para uma pessoa, a primeira pessoa a ser beneficiada pela energia que está recebendo é você. Né? Você está, em ser canal, em sendo canal, você está recebendo Diksha para si, mais fortemente, mais intensamente do que a pessoa para quem você está dando. Porque quando você recebe energia, ela vem com uma intensidade, ela vem direto da fonte. Quando ela passa por você, você está cheio de cargas. Né? Você não é um canal aberto 100%, né? Onde a energia simplesmente flui por você e pronto. Não, você tem as suas questões. Então, você é a primeira pessoa a ser impactada pela energia que você está invocando. Com a intenção, sim, de doar para uma outra pessoa, mas é você que está recebendo. Né? Então, não é retorno. Não é retorno. A dinâmica é outra. Né? Você invoca, você recebe, você é banhada de luz, e isto que você está recebendo, né? Se você for um canal de fato grande, se você for uma pessoa absolutamente livre de qualquer carga, né? Simplesmente um puro canal do divino, né? Que retorno você precisa? Não precisa de retorno. Né? Você e o divino estão fazendo um trabalho só. No entanto, se você ainda tiver questões a serem trabalhadas em você, você será inicialmente a primeira beneficiada desta energia que você está invocando para passar para as pessoas. Tá bom? É um pouco diferente, né? E também, para ainda acertar a linguagem que você está colocando, ou somos meros canais do divino. Como assim meros? Né? Como assim meros? Né? O dia que você de fato se tornar o canal do divino, você se torna um com o divino. Não é um mero canal. Né? Eu sei que você não estava dizendo isso, mas eu estou usando aqui a sua expressão. Né? Quando você se torna um canal do divino, você se torna também, ou vai se tornando, né, um com o divino. Um com o divino. O divino vai agir através das suas mãos. Você vai se tornar um meio do divino chegar às pessoas e promover as curas e as transformações que as pessoas estão precisando. Isso não é uma coisa pequena, não. Né? Isso talvez venha a ser a coisa mais importante da sua vida.
A maior coisa que você já recebeu em toda a sua existência. Então não vamos dizer assim, um mero canal, né? O doador de Diksha não é um mero canal. Ele está recebendo um presente, né, da existência que não é dessa vida apenas. Né? É um presente né, que te permite chegar ao divino e se tornar um com o divino. É a bênção da unidade. Não é uma coisa pequena, não. Tá bom? Oi, Helena. Eu vi que você já tinha respondido, né? Eu sei que é queima no sentido de pagar um karma. Nós pagamos. Não, a gente não paga karma. Karma é presente para você. Tá? Karma são situações que Deus dá a você para você aprender alguma coisa que você não aprendeu ainda. Por isso que a gente não queima karma e não paga karma. Né? A gente aprende com o karma. Essa é a postura. E sim, existem vários tipos de karma. Né? E a gente vai se beneficiar por uma ação construtiva que beneficie muitas pessoas, como, por exemplo, sendo uma doadora de Diksha. Né? Por isso que as minhas sessões de Diksha também tem muito doador de Diksha. Todos sabem, né, que estão ali também contribuindo para o crescimento de mais pessoas. Né? E com isso estão se beneficiando. E estão, sim, adquirindo o que a gente chama de Satkarma, o bom karma. Né? Você está promovendo uma ação construtiva e você vai se beneficiar pela própria lei da natureza. Né? Então, não é uma questão de ganhar ou perder. Né? É uma questão de você crescer. Aprender e crescer. Aprender e crescer. Crescer e ajudar os outros a crescerem. Né? Essa é a dinâmica da coisa. E karma participa disso, porque karma é a forma como a natureza divina encontra de nos colocar aqui na Terra, passando por inúmeras situações, né? Sejam elas dolorosas, sejam elas prazerosas, para que você, ao passar, né, pela sua temporada aqui neste planeta, saia daqui diferente de como quando você chegou. Né? Isso é karma. Né? Essa aprendizagem que se dá ao viver as situações que a vida te disponibiliza. Né? De uma forma amorosa. Sejam lá quais forem as situações, é sempre de uma forma. É sempre dentro do âmbito do amor. Né? Não é fora dele. Então, esse final de semana, eu vou aqui em São Paulo, para quem quiser, né? Vou estar oferecendo o processo de cura dos nossos relacionamentos. E, independente de eu estar oferecendo esse processo agora aqui, tem outras pessoas que oferecem esse processo também. Ele é disponibilizado por alguns trainers da Oneness University que foram se aprofundar e se tornaram trainers avançados. Então ele é um processo avançado. Né? E a cura dos relacionamentos, ela não é necessária apenas para você ficar de bem com o seu namorado, né? Ou com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com os seus filhos, ou com a sua mãe. Sim, ele está voltado a curar as relações interpessoais, né? Com as pessoas que fazem parte da sua vida, mas a gente lembra que o ensinamento básico da Oneness University é vida é relacionamento. Então, se você tem relacionamentos conflituosos com pessoas, com a natureza, com você mesmo, com Deus, ou com o que quer que seja, você tem uma experiência de vida pobre. Então, a única maneira de você se desenvolver na vida, de você ter uma experiência, né, um viver que te traga crescimento, é você trabalhar na liberação dos conflitos e na cura dos conflitos que você tem em todas as suas relações. Não é apenas com outras pessoas. Obviamente, outras pessoas são sempre a fonte dos nossos conflitos, né? Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um professor, pode ser uma irmã, pode ser um irmão, pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser um sócio, pode ser um vizinho, né? Pode ser um cliente, pode ser um chefe,
pessoas, né, com as quais a gente tem uma relação próxima, né, mas não apenas essas, a gente pode ter uma relação conflituosa com o governo do Brasil, né, com o adversário nas Olimpíadas, com um organizador de alguma coisa, com um médico que não nos atende, né? Enfim, as nossas relações são conflituosas com pessoas, das quais a gente direto ou indiretamente depende, ou que dependam da gente, mas não é só isso, né? Curar nossas relações significa algo maior do que simplesmente se ater aos relacionamentos com pessoas. Então, esses aspectos, eles são explorados por meio de processo. É um processo que dura por volta de umas 3, 4 horas e, se puderem vir participar, são todos muito bem-vindos, mesmo que já tenham feito, né? Sempre a gente tem necessidade de estar trabalhando mais. Tá bom? Para vocês terem uma ideia, eu devo ter ido para a Índia já umas 15, 16 vezes, já perdi a conta, né? Nesses últimos 10 anos, só para a One University. E não teve uma única vez que eu não tive que trabalhar na cura dos meus relacionamentos, né? Então isso é parte do programa, porque é onde a gente está preso. Isso afeta a nossa prosperidade, nossa condição financeira, isso afeta a nossa saúde, nossa condição física e outras coisas mais, né? Também a nossa caminhada espiritual. Então, é um processo muito importante. Tá bom? Todos aqueles que puderem participar, ou comigo já esse sábado agora, ou com outros trainers, quando forem oferecê-lo. Né? Porque a gente fala assim, mas eu me dou bem com todo mundo, eu não tenho inimigos, né? Eu só me dou bem com as pessoas, eu só tenho amigos maravilhosos, né? Eu amo todo mundo, eu me amo, eu amo a vida. Então tá bom. Né? Então talvez você não precise mesmo passar por esse processo. Né? Mas se não é exatamente essa a situação que você está vivendo, e se você está se deparando com dificuldades, né, seja na área que for da sua vida, vá buscar a cura dos seus relacionamentos. Tá bom? Oi, Vera Lúcia. Querido Setu, podemos dizer que o PG é um processo? Com certeza. Com certeza, é um processo. Né? Ele é um processo. Ele não é outra coisa. Né? O PG é um processo. Para quem não sabe, PG em inglês é de phenomenon, né? A palavra fenômeno em inglês começa com P, então é phenomenon and the gift. Gift é presente, é dádiva, e PG, então, é o phenomenon and the gift. É um processo que é conduzido por professores do mais alto nível, diretamente da Índia, por videoconferência. Nós vamos nos reunir. Eu acabei de ver a notícia aqui antes de abrir o encontro. Já são 707 pessoas inscritas. A gente ainda tem aí uns 15 dias até ele começar. Então, o nosso objetivo é chegar a mais de 1.000 pessoas, juntas dentro de um hotel, dentro de uma sala de conferências no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, nos dias 3 e 4 de setembro. É um processão. E eu fui fazê-lo em maio, fui para os Estados Unidos para participar dele, eu e mais 40 brasileiros. Nos tornamos também, por meio deste processo, doadores de Diksha do Orbe Dourado. É uma forma muito especial da gente doar Diksha, diferente da Diksha que se dá com as mãos. E uma vez que você passe pelo PG, pelo fenômeno e a dádiva, como estamos chamando em português, você se torna iniciado como doador de Diksha do Orbe Dourado. Né? Mas esse é um dos aspectos. Né? Só de você estar junto, imagine, com 700, 800, 900, 1.000 ou um pouco mais de 1.000 pessoas por 2 dias, todos buscadores espirituais, todos em busca de despertar, todos em busca de aprendizagem, de crescimento. Né? É uma experiência sem descrição, indescritível. Né? Porque raramente a gente nos encontramos juntos dessa forma que não seja lá na Índia. Né? Eu já participei de vários processos lá na Índia de final de ano, chamados de deepening.
com até mesmo com 1.200 pessoas, juntas, por 28 dias. Né? É muito forte, gente, especialmente porque são pessoas que vêm de todo canto do mundo. Né? Agora, juntar aqui no Brasil um número assim de brasileiros e acompanhados também de latinos, né, vindos de outros países da América Latina, a gente forma uma egrégora, né, se manifesta uma egrégora ali, muito, muito linda, muito importante, muito forte. Tá bom? Então, é uma processão, viu? É uma processão sim, Vera. Que eu recomendo muito a que todos busquem um meio de participar dele. Olá, Jack Segara. Saludos de Guayaquil, Equador. Estive lá há uns meses atrás, 2 meses atrás, em Guayaquil, no Equador. Muita gente linda lá. Bom, queridos, já estou finalizando o encontro aqui, essa parte do encontro. O encontro, na verdade, ele inclui a Awareness Meditation, para você receber uma diksha poderosa através dos olhos. Para que isso ocorra, eu fecho esse encontro aqui e reabro novamente, né? Por isso que tem 2 links. Então, eu estou fechando agora e reabrindo em 10 minutos, 23h15, uma Awareness Meditation. Tá bom? E procurem recebê-la. A Awareness Meditation sempre é uma forma muito intensa de você ter uma transformação no seu estado de consciência. Muitos dos assuntos, dos temas que a gente conversou aqui vão se tornando parte da sua vida, parte da sua consciência e, obviamente, que a Awareness Meditation é um meio de você também conseguir isso sem que você esteja fazendo alguma coisa. Tá bom? Namastê. Até já.